O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Opa, boa noite, Votorantim. Meu nome é Cláudio Vieira e esse é o programa Ponto de Vista. Um espaço aqui para nós batermos um papão com pessoas que fizeram, que fazem e continuam querer fazer pelo nosso município. Quero também deixar um abração para Sorocaba, que o nosso programa passa agora lá, nesse exato momento, né? Só que daí é o programa sempre um programa anterior. Então esse programa de hoje, sexta-feira que vem, vai estar passando em Sorocaba, né? E assim vai a gente trazendo um pouco de comunicação aí para o pessoal, Sorocaba, Votorantim, e se sentindo alegre, muito contente por poder fazer parte aí dos nossos munícipes. Liguem para nós, 3247-1010, me adicione lá no Face, Cláudio Vieira. Hoje é dia 27, então tem o programa de hoje, 27, tem o programa do dia 4, o programa do dia 11 e daí no dia 18 a gente vai estar sorteando, dá para mostrar aí, ô Saldanha? Uma sanduicheira, quer ver? Mostra aqui, Saldanha, vê se dá para mostrar aí. Aí, ó, uma sanduicheira, aí. Dia 18 a gente vai estar sorteando uma sanduicheira. Liguem aqui no programa pra gente, para participar, curtam a página lá do Ponto de Vista, né? Ontem que eu coloquei no Face já tem um monte de curtida lá, todo mundo vai estar participando, é só curtir a página ou então tá ligando aqui no programa, o 3247-1010, se quiser deixar uma pergunta, se quiser deixar um abraço ou se quiser só ligar mesmo para participar, não tem problema, né? Também vale pelo pelo WhatsApp 997676-109, 997676-109. Então, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo 3247-1010 e vamos que vamos. Nada mal ganhar, né, Saldanha? Ganhar um donado assim, vai que vai. Bom, na semana retrasada, na semana passada não teve o programa, que foi feriado, né, dia 20 de novembro. Semana retrasada eu falei sobre o orçamento 2015 e 2016, que o pessoal da educação, os diretores, os professores estavam bombardeando o meu Face e também o WhatsApp, pedindo para que a gente pudesse de alguma maneira conversar com o pessoal, que a educação possivelmente vai ter uma queda para o ano que vem, para o ano seguinte, né? E o Legislativo terá um aumento. Eu fui recebido pelo presidente da Câmara, o Eric Romero, quero deixar um abraço para ele, nos recebeu lá, nos tratou muito bem e me explicou algumas coisas, dentre elas que na legislatura o valor que aumentou possivelmente não será utilizado e que será devolvido, sempre é devolvido no final do ano para a prefeitura, né? Aí fica aquela dúvida, né? Se é devolvido, por que aumentou o valor? Mas enfim, é devolvido. E no caso da educação, os vereadores de oposição, né, irão sentar e conversar para tentar entrar com o prefeito, né, num valor melhor, no caso da educação, né? Então, tá aí. Obrigado pro Eric por ter recebido, obrigado a todo mundo, os diretores e professores, estamos juntos aí nessa empreitada para a gente ver o que consegue fazer. Beleza, beleza? É isso aí. Bom, do dia 20 para cá aconteceu bastante coisa, hein? Do dia 20 para cá aconteceu... Hã? Legal. Ah, tá passando agora na TV Com? Aí. Ah lá que é o programa de semana passada, né? Eita, legal, Diego. Valeu. Pode voltar aqui. Volta com nós aqui. Aí, maravilha. Do dia 20 que teve o programa, que é esse que vocês viram um trechinho aí, para hoje... aconteceu bastante coisa na política, hein? Nossa Senhora, como aconteceu, hein? Chega a dar desespero. Mas nós vamos falar com o decorrer do programa, a gente vai falar aí. Bom, deixa eu agradecer a presença aqui, apresentar o meu convidado, ex-secretário de Meio Ambiente, meu amigo, presidente da Associação Votorantim Ambiental, a AVA, o Elzo Savella. Boa noite, Elzo. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Cláudio. Boa noite aos telespectadores da TV Votorantim, Canal 10, do programa Ponto de Vista. Boa noite à nossa querida cidade de Votorantim.
Eu quero agradecer a oportunidade, é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, para a gente conversar um pouco, né, sobre a questão ambiental, que é uma questão sempre e cada vez mais urgente, né, que a gente pode ver pelos últimos acontecimentos, né, desse mês de novembro, essa terrível, né, os terríveis acontecimentos, a tragédia ambiental que nos abateu aí, que aconteceu, né, no nosso vizinho estado de Minas Gerais. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, esse espaço que eu, né, prestigio sempre. É um programa de qualidade que eu sempre que posso estou assistindo e sempre posso acompanhar os altos papos, né, que transcorrem aqui, né, nesse programa Ponto de Vista. Obrigado. Obrigado a presença do Elzo. Bom, a gente sempre tem alguns pontos que a gente acaba tendo uma maior afinidade, né? Eu confesso que na educação e no meio ambiente eu acabei me sentindo. A educação, que eu acho que é a base de tudo, né? Por uma questão pessoal, eu acho que a educação a gente tem que dar o maior valor, né? Também uma questão, a educação ela se faz preventiva também para outras coisas, como drogas e tantas outras que a gente vê aí que está piorando cada vez mais, né? E o meio ambiente que é no cuidado do nosso lar, né? O nosso planeta que infelizmente esse acidente que aconteceu em Mariana, aí a gente vai falar um pouquinho mais aqui, foi uma coisa muito de impactos praticamente irreversíveis, né? Pelo que a gente lê aí em algumas coisas aí, né? Mas, Elzo, eu queria perguntar para você o seguinte: a nossa Itupararanga aqui, começar pela nossa questão aqui local, a nossa Itupararanga, de uns tempos para cá, com o crescimento de Votorantim, Sorocaba e os outros municípios, não tá tendo uma saída muito grande de água, enfim, como que vocês da AVA vê essa questão? Sim, a demanda por água é cada vez maior, a população da nossa região vem aumentando. Hoje Itupararanga abastece aproximadamente 800 mil pessoas na nossa região, mas a projeção futura é que para os próximos 20 anos essa demanda vai aumentar para 1 milhão e 100 mil habitantes. Então, quer dizer, a água que a gente já constatou, isso a gente pode falar mais tarde sobre isso, a água de Itupararanga vem diminuindo, a quantidade e a qualidade vem diminuindo e a demanda vem aumentando. Isso é um problema, né, é grave, né, e que parece que ainda não, né, fora o conselho gestor da APA Itupararanga, que existe e está funcionando, tem um plano de manejo para poder aí regular, né, o uso ali da água e das áreas em torno da represa, mas fora isso a gente percebe que não existe uma preocupação muito grande de autoridades do estado, dos municípios da região. É um problema que pode se tornar grave. Nós fizemos, no ano de 2012 a 2013, nós da Associação Votorantim Ambiental, fizemos um amplo levantamento, um diagnóstico completo, não só sobre a represa, mas sobre a APA de Itupararanga, né? Para que as pessoas saibam, nós temos a represa, né, e todo o entorno da represa, que se constitui na bacia de drenagem, que forma, né, o lago da represa, todos os rios, córregos, ribeirões, nascentes, é uma bacia hidrográfica, né, uma bacia de drenagem, que produz a água que forma a Itupararanga. Né? Nós fizemos um amplo diagnóstico em toda essa área, são 936 km² de área, que é a APA de Itupararanga. É uma unidade de conservação, que foi criada justamente para proteger esses recursos hídricos. Nós fizemos um amplo diagnóstico e a gente constatou uma série de problemas, né, como ocupação imobiliária, quer dizer, problemas que já se sabe, mas a gente fez questão de constatar tudo para colocar num relatório, que eles realmente existem e estão retratados, né, nesse relatório. Ocupação imobiliária às margens da represa, agricultura sem boas práticas e com uso de agrotóxicos, despejo de esgoto, pecuária, utilizando até as margens da represa, quer dizer, remoção da mata ciliar, desmatamento, pesca predatória, uso de água sem controle, né, porque a água tem que ter uma outorga, né, para você, né, retirar a água da represa. Então, todos esses problemas a gente retratou nesse diagnóstico. Fizemos, inclusive, também análise da água. Em vários pontos, em 26 pontos da represa, fizemos coleta e análise dessa água. E os resultados, né, nesses resultados, a qualidade da água variou de regular a boa. Quer dizer, ainda a água é boa, ainda.
Mas se esse processo de degradação que se constata que existe, né, no entorno da represa, se continuar nesse ritmo, continuar avançando, no futuro a gente vai ter problema com a quantidade e a qualidade de água em Tupararanga. Né? E contando que aqui para baixo, né, a demanda está aumentando. Então, se a gente não cuidar agora do nosso manancial, a gente corre o risco de, no futuro, não muito longe, haver problema de abastecimento. Da Itupararanga, né? Sim. Para vocês terem uma ideia, esse descontrole que nós estamos tendo agora, com o fenômeno El Niño, que está chovendo bastante no sul, aqui para o sudeste também chovendo, geralmente em novembro não é para chover tanto assim, né? Outubro, novembro, igual vem chovendo, né? É mais para dezembro e janeiro que a gente tem aquelas pancadas de água que é o comum que a gente está acostumado, que acaba enchendo os nossos reservatórios, né? E com esse monte de chuva que a gente está vendo, para vocês tirarem uma base, hoje eu puxei sobre o sistema Cantareira lá em São Paulo, que também é um baita de um problema, e daqui a pouco eu vou falar com o Elzo na questão da São Lourenço aqui também. Considerado o principal sistema hídrico de São Paulo, o Cantareira registrou aumento no volume da água represada pelo 10º dia consecutivo. Segundo o relatório da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, divulgado nesta sexta-feira, dia 27, hoje, com a nova alta, o manancial já está há 32 dias sem sofrer nenhuma queda. Bom, falando assim, sem ler o resto, a gente fala, pô, tá quase cheio, né? Ontem era 19%, hoje foi para 19,1% da capacidade da Cantareira, né? E isso com esse problema do El Niño, que dá essa invertida enfim, ou chove muito ou tem seca. Nós passamos 2 anos difíceis, né, Elzo? 2 ou 3 anos difíceis com chuva, com falta da chuva, né? Pode acontecer também. E daí, como é que faz? Esse problema que São Paulo está passando, eu vejo que de uma certa maneira, Elcio, todos os problemas que em São Paulo já acontecem, aqui retarda um pouquinho, mas começa a acontecer. Né? Eu lembro quando eu era um pouquinho mais jovem, a gente ia para São Paulo e trânsito só tinha em São Paulo. Sorocaba aqui, você não via trânsito. Você não via, eu digo Sorocaba, Votorantim, porque a maioria, grande parte dos votorantinenses trabalha em Sorocaba e também vice-versa. Então a gente utiliza muito aqui a estrada do Lajeado, enfim. A gente não via a questão de alagamento, não via. Com exceção ali, próximo ali da entrada da Afonso Vergueira ali, que é mais baixo, né? Que ali tem esse problema mesmo de uma chuvinha ou outra já alagava, mas a gente não via. Hoje a gente já vê vários pontos de alagamento na cidade de Sorocaba. Votorantim também tem pontos de alagamento, coisa que a gente não via. A casa sendo invadida por água a gente não via, hoje a gente já vê. Trânsito, não tinha trânsito. Sorocaba, Votorantim não tinha trânsito. Hoje, você pegar um dia de chuva aqui, para você ir para Sorocaba, você praticamente... eu já vi parar, Elzo, aqui na saída aqui do Trevo da Morte aqui, você passou a curva do antigo Banco do Brasil ali, você já parar ali. E quem está vindo de lá para cá já parar na saída ali do Pinheiros, o próximo semáforo já parar. Não via. Demanda demasiada de carro, aumento. Então, tudo que acontecia em São Paulo, a gente vê acontecer aqui. Aquelas cracolândias que a gente via em São Paulo, a gente já começa a ver alguns pontos se formarem. Então, por que eu estou falando? A Cantareira nada mais é do que a nossa Itupararanga daqui a alguns anos, guardadas as devidas proporções. Um aumento desordenado de construções em volta da represa, né? O que o Elzo comentou aqui. Tem pecuária do lado? Não tem próximo da represa, que você falou? Sim, tem pecuária. De pecuária nas margens da represa. Então, mas margens que deviam estar ocupadas por mata ciliar. Mata ciliar. Então, quer dizer, não há uma fiscalização, né? A gente vê que é complicado. Elzo, eu tenho uma preocupação sobre esse projeto do São Lourenço, aqui que o governo quer fazer. O São Lourenço o que é? Uma represa? É próximo de Tupararanga? É outra bacia hidrográfica, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a bacia do Rio Sorocaba, com Itupararanga. É outra bacia, é bem próxima a gente aqui, mas é outra bacia, está na bacia do Ribeira. Bacia do Ribeira. Tem a represa do França, naquela região ali. Isso. Eles vão fazer captação ali. Tá. Dali vai complementar o abastecimento de São Paulo. Mas é outra bacia hidrográfica. Então, mas mesmo assim, é uma coisa que já vieram pegar do interior aqui. Sim. E com certeza, eu vou falar uma besteira, você pode me corrigir. Deve ter tido estudo para pegar de Tupararanga. Não, é fato. É fato. Eu falei uma besteira assim? Não. É fato. Né? Anos atrás, acho que há uns 15 anos atrás, a Sabesp, né, que é uma autarquia estadual, fez estudos
né, estratégicos, prevendo a captação de água E de em Tupararanga para abastecimento da cidade de São Paulo. Isso é fato, isso já aconteceu. Já aconteceu, né? Já aconteceu. Então, Podem lançar a mão dessa ideia novamente, não se sabe. porque na verdade com essa obra milionária, se não for perto de bilionária, não sei, que estão fazendo aqui em São Lourenço, para esticar mais um pouquinho para chegar em Tupararanga, porque são próximos, né? É próximo. Inclusive a tubulação, né, que vai levar água né, ali da França até São Paulo, passa pela APA de Tupararanga. A tubulação passa ali. Entendi. Né? Inclusive no Conselho Gestor nós tivemos que dar pareceres favoráveis ou algumas restrições nessas obras de construção, né, dos dutos que vão levar água para a capital, que passa aqui na nossa Itupararanga. Passa dentro da área ali, né, da bacia de Itupararanga. Preocupante, né? É preocupante, quer dizer, está próximo, está vizinho. Tá preocupante. E São Paulo vai precisar de cada vez mais água. Sim. E vai ter que buscar cada vez mais longe, né? Mas primeiro mais perto, né? Nós estamos próximos, né? É complicado, né? Complicado porque a gente está nesse desequilíbrio ambiental por causa do El Niño, por causa de outros problemas, aquecimento do oceano, tudo mais. Pode chover bastante, como pode pegar uma estiagem também de anos, aí 2, 3 anos. E daí? Aí seca a Cantareira. Porque, pode falar. O principal problema de Cantareira, né, é lógico, atribuem, né, a mudanças climáticas, pode ser, porque o Sudeste, a nossa região Sudeste, está passando por uma estiagem, por uma seca que nunca se viu na história da nossa região, né? É inusitada. Então pode ser mudanças climáticas, pode ser o El Niño, também pode ser. Mas o fator, né, eu acho que o diagnóstico mais próximo e o mais lógico, não, é o desmatamento. Desmatamento. Ali na bacia hidrográfica que forma a Cantareira, existe um déficit de 35 milhões de árvores. Tá? E a água, quer dizer, a água é produzida na mata, na floresta. Quer dizer, produzida entre aspas, né? Porque a água é a mesma quantidade desde que o mundo é mundo e sempre vai ser a mesma quantidade. Claro. A questão é que a água ela pode mudar de lugar. Claro. Né? Ela pode, de repente, desaparecer, né, daqui se não tiver condições favoráveis ao ciclo hidrológico. E ali em Cantareira tem esse problema. Né? É um déficit de 35 milhões de árvores e isso dificulta o ciclo da água, o ciclo hidrológico. Né? Porque a água, ela, quando cai em forma de chuva, né, a floresta facilita, né, a absorção pelo solo, que vai alimentar os lençóis freáticos, claro, e, né, formar as nascentes que vão abastecer os cursos da água, formando toda uma bacia, né, que vai resultar, né, ali no caso de Cantareira, nos reservatórios. Né, e se não tiver árvore? Se não tiver árvore, né, prejudica o regime das chuvas. Né? Então já dificulta, como está acontecendo agora. Praticamente, mesmo que a gente teve aí nossa região, a gente até que, né, foi até que premiada, né, com um regime de chuvas um pouco normal, agora já começou normal, vai até março ainda do ano que vem, mas Cantareira não está chovendo. Nas cabeceiras, né, dos rios formadores ali do sistema Cantareira não está chovendo praticamente. Por isso que não sai desses níveis, né, 16, 18, 19... Né? E pode chover à vontade, então, que difícil. Mas não está chovendo lá, dificilmente está chovendo nas cabeceiras ali dos formadores, né, da bacia que alimenta a Cantareira. Nossa Senhora, não. Esse é o problema. Então o problema é o desmatamento. E um problema que ocorreu bastante aqui em Tupararanga, né? A gente observando toda a região do entorno ali, a gente observa extensas áreas desmatadas, né? Falta de mata ciliar e isso acho que já contribuiu, porque no estudo que a gente fez, de 1914 para cá, já houve uma perda de 20% na produção de água ali em Tupararanga. Entendi. Ou seja, a vazão do rio Sorocaba, ali na altura da barragem mesmo, a vazão ali já diminuiu de 11 metros cúbicos por segundo para 9 metros cúbicos por segundo. Então já houve uma perda de 20%, né, desde que se construiu, que há essa medição, né, e que foi construída a usina, tanto é que a usina ela não consegue virar mais todas as turbinas. Sim. Não existe mais água hoje ali na região como existia em 1914, quando a usina foi inaugurada, que são 5 turbinas. Em 14? 1914. 1914. Certo. Não, são 4 turbinas, eram para ser 5, mas são 4, são 4. Uma não chegou. São 4 turbinas, só que as 4 não funcionam ao mesmo tempo. Porque se for colocar para funcionar as 4 turbinas ao mesmo tempo, esvazia a represa, porque não tem mais aquele fluxo
que existia na época que a represa foi projetada, foi construída. Então esse é um dado importante, que em 100 anos, né, já se perdeu 20% da produção de água ali na bacia de Itupararanga. E daquela época para hoje, nível populacional, a diferença era gigantesca. A demanda de consumo humano por água aumentou muito. Aumentou muito. Hoje, Itupararanga abastece diretamente 800 mil pessoas. Sem contar a água que ela libera para o Rio Sorocaba, que acaba abastecendo, né, outras cidades, né, a jusante. Mas só que de forma direta, né, Sorocaba, Votorantim, outras cidades do entorno, são 800 mil pessoas abastecidas diretamente por Itupararanga. O nível hoje do Itupararanga, vocês sabem quanto está? Eu tive lá em Itupararanga, que a gente sempre passa por ali. Eu sou frequentador assíduo ali daquela área, mesmo porque a gente faz parte do conselho gestor, então a gente está sempre circulando por ali. Eu tive, acho que a questão de 15 dias, 2 semanas atrás. Eu estive lá e a gente já está acostumado até a avaliar o nível pelo olhômetro. O olhômetro, né? a hora que você já chega ali já... A gente fala, não, está com 65%. E sempre tem batido, viu? Sempre tem batido. A gente consegue acertar... O 100% ali, para chegar, tem que cair o mundo. Não, 100% nunca chega, né? É difícil, é difícil. Mas o máximo ali, sei lá, 90%? Chegar a 93%, 95%. Né? Porque a cota máxima, que é a cota 827, né? Ela seria já transbordando a represa, com todas as comportas já liberando a água. Né? Transbordando, você fala onde a gente passa com o carro ali? Isso, na barragem. Aí a água passaria por cima? Não, passaria pelas comportas, né? Pelas comportas, por cima por cima da represa, né? onde tem a pista de veículos, não, ali nunca. Mas pelas comportas, né? Todas as comportas estariam liberando, né? Dando vazão a essa água, né? Que estaria, né? Em grande quantidade. Mas a gente nunca viu chegar a 100%. Mesmo porque é uma questão de segurança até, né? Porque segurança. Não tem nem como abrir. Hoje, por exemplo, a gente está tendo chuvas, e eu estive lá 15 dias, eu calculo, né, que está com 65% da capacidade de reservação. E para essa época está ótimo. Está ótimo. Tem até, como eu disse, até por questão de segurança. Eles têm que manter um certo nível, né, e guardar um certo, né, um certo espaço para que, se houver uma chuva, uma precipitação pluviométrica além do esperado, o reservatório tem que estar preparado para receber também. Né? Porque, na verdade, a represa ela tem, além de gerar energia elétrica, além do abastecimento humano, ela tem a função de regular o Rio Sorocaba, para evitar que ocorram enchentes aqui embaixo. Entendi. Tá? O centro de Votorantim, por exemplo, está numa área de várzea, que antes da construção da represa era a área que constantemente era inundada na estação das chuvas. Com Itupararanga isso já não acontece mais, porque a represa regula a vazão do rio. Então ela tem que estar sempre programada, né, e preparada, né, para receber, de acordo com as previsões, né, meteorológicas, né, e tem um controle bem rigoroso disso, né, para receber mais ou menos água. Então tem que ter esse, né, você tem uma ideia, Elzo, de qual o valor mínimo de porcentagem que Itupararanga já chegou a registrar? Você tem ideia? Foi em 2000, que eu tenho notícia, né, que eu até pude acompanhar, no ano de 2004. Chegou a 19% da capacidade de reservação. 19%? Sim. Nossa, então a água recuou? Não. Quem conhece bem a represa e foi, né, ver com os próprios olhos, né, essa paisagem, né, desoladora, achou que tinha acabado a represa, porque 19% ela estava praticamente seca. Né? Foi assustador. Foi uma estiagem também, uma estiagem mais localizada aqui na nossa região mesmo, que deixou, né, a reservação nesse nível. Foi assustador. Nossa, né? 19%? Eu tenho fotos, tudo, mas é assustador. Nesse período de estiagem, acho que foi no ano passado e nesse ano, os níveis mais baixos que chegou, eu acho que 35%, menos que isso não chegou. Mas mesmo assim, 35%? A gente já viu, o ano passado eu já via 35%. Mesmo assim é baixo. É baixo. Então 65% nesse período tá um período confortável. Está dentro da média histórica. Certo. Tá dentro da média histórica e está preparada para receber volumes maiores. Porque se houver uma precipitação acima da média ou acima do previsto, ela tem que estar preparada para receber isso, para não provocar enchentes, né, aqui embaixo, a jusante.
Mas já precisa também o governo e esse novo centro regional que foi feito agora dos municípios, né? Votorantim, Sorocaba e tantos da região outros. metropolitana. Isso, a região metropolitana precisa já ver obras e já visualizar adiante. Porque senão, porque o aumento é muito grande de pessoas, né? A gente vê cada vez mais chegando bairros, né? Ali mesmo em Sorocaba, indo para, acho que é bairro Caguaçu que chama, que vai para Porto Feliz lá, sim, fizeram lá quase 30 mil pessoas vai vir morar ali de uma hora para outra, sim, assim, entendeu? Não sei para que também, sei lá, é complicado. Estão promovendo a expansão urbana, Sorocaba, principalmente Sorocaba, vem crescendo bastante, agora com a região metropolitana instalada, acho que, né, os municípios componentes da região também vão acompanhar esse crescimento. O Votorantim já vem crescendo acima da média também, né? Já quase 100 e tantos mil pessoas. Mas os gestores públicos vêm incentivando, vêm promovendo, né? Inclusive o plano diretor de Sorocaba previa isso e estimulava isso, né? Esse crescimento, sem considerar a demanda futura pela água. Sim, então. Será que vai ter água para todo esse crescimento que está projetado? Esse é um problema. Esse era um ponto falho no novo plano diretor da cidade de Sorocaba, né? Previa um crescimento populacional, previa uma expansão urbana, mas não previa como essa população ia ser abastecida, se haveria água suficiente para, né, para todas, né, esse aumento populacional. Complicado. Diego, vamos dar uma rodadinha aí para a gente tomar uma aguinha. A gente já está de volta com o programa aqui, pessoal. Por ano, são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Ai, e digo mais, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais frequente em homens no Brasil. Você sabia que por ano são diagnosticados 69 mil novos casos da doença? Se você tem histórico familiar, é obeso ou negro, sua chance de desenvolver o câncer de próstata é maior. Nesse caso, você deve começar a prevenção a partir dos 45 anos e não dos 50. Fique ligado! Quando diagnosticado precocemente, o câncer de próstata tem 90% de chance de cura. Encare esse desafio. Vá ao médico, vá lá, vá realizar os exames preventivos. Seu preconceito pode te deixar impotente. O exame de toque, não. E o tempo que você leva para ouvir essa mensagem até o final é o mesmo tempo que você vai levar para fazer o exame de toque retal. Ou seja, são apenas 15 segundos. É rápido e indolor. 15 segundos que não definem a sua sexualidade, mas podem salvar a sua vida. Afinal, meu caro, cuidar da saúde também é coisa de homem. Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Se liga nessa parada e não fique de fora.
Opa, maravilha, maravilha. Já de volta com o programa Ponto de Vista. Participar do sorteio. Saldanha, mostra aqui a sanduicheira para a turma. Semana que vem já vou estar com ela aqui. Mostra a sanduicheira aqui. 3247-1010. Liguem para participar do sorteio do dia 18 de dezembro da sanduicheira Grill do George Foreman. Curtam a página do programa Ponto de Vista. Já tem mais de 80, 100 curtidas de um dia para o outro lá. Curtam a página do programa, 3247-1010, liguem, participem, que nada mal ganhar, né? Vai que cola, né? Não tá pedindo para comprar nada, dura quando pede para comprar, igual o Black Friday, né? Black Friday, Sorocabano, Votorantinense é do Black Friday. Semana passada a TV era R$1.000, por exemplo, hoje tá lá de 1.300 por 1.000. Aí é o Black Friday da turma aí, tá mais pra Black Rodo, viu? A turma é fogo mesmo, não, pai. A turma faz de tudo pra vender, Bom, Elzo, antes da gente falar dos trabalhos seu ótimo trabalho na AVA e também quando foi secretário de Meio Ambiente, queria falar um pouquinho dessa tragédia lá em Mariana, pra gente dar uma mescladinha em Votorantim, o resto do Brasil, que foi uma tragédia sem limites. Eu puxei hoje aqui na internet lá os impactos ambientais do acidente de Mariana. São incalculáveis e alguns casos são irreversíveis. No dia 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão da mineradora Samarco, controlada pela Vale, antiga Vale do Rio Doce, o rio coitadinho lá aqui, e pela BHP Billiton, rompeu-se, causando uma grande enxurrada de lama. A lama devastou o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, no estado de Minas Gerais, destruindo casas e ocasionando a morte de pessoas, incluindo moradores e funcionários da própria mineradora. Além das perdas humanas e materiais, a lama que escapou em razão do rompimento da barragem provocou um grave impacto ambiental. Aí fala aqui um pouquinho do impacto ambiental. O rompimento da barragem de Fundão liberou o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas de resíduos. A mistura, que era composta, segundo a empresa, por óxido de ferro, água e muita lama. Diz que não é tóxica, mas é capaz de provocar muitos danos. A liberação da lama provocará primeiro a pavimentação de uma grande área. Isso acontecerá porque a lama seca formará uma espécie de cimento onde nasce e cresce. Vale destacar, no entanto, que em razão da grande quantidade de resíduos, a secagem completa do material poderá demorar dezenas de anos. Enquanto isso, nada também poderá ser construído no local. Além disso, o material não contém matéria orgânica, sendo, portanto, infértil. A enxurrada de lama atingiu o rio Gualacho, afluente do rio Carmo, que deságua no Rio Doce. Por sua vez, segue em direção ao Oceano Atlântico no Espírito Santo. O impacto mais perceptível no ambiente aquático foi a morte de milhares de peixes, que sucumbiram em razão da falta de oxigênio na água e da obstrução das brânquias. Além da morte dos peixes, micro-organismos e outros seres também foram afetados, o que destruiu completamente a cadeia alimentar em alguns ambientes atingidos. Muitos biólogos estimam que o Rio Doce precisará em média de 10 anos para começar a recuperar do terrível impacto. Aí vai falando um monte de coisa aqui. Elzo, essa tragédia de Mariana que a gente vê aqui, há outra coisa também. Essa empresa Samarco, ela doou em 2014 80 milhões de reais para campanhas políticas. A empresa Samarco, em 2014, ela doou 80 milhões de reais para campanhas políticas. E tinha 4 funcionários para fazer o trabalho para ficar vendo ali como é que estava a situação das comportas, das barragens. 4 funcionários, 80 milhões para campanha política. 4 funcionários. Eu fico à vontade, porque desde agosto do ano passado que o programa está no ar, eu já venho tocando nesse assunto de campanhas políticas, de gastos exorbitantes, pessoas que gastam mais. Parece que o poder é sem limite.
poder sem limite. Aquela área foi totalmente devastada, é perto do Vale do Jequitinhonha também que passa ali. Já era uma área muito pobre. A gente vê aqueles pescadores, os ribeirinhos ali, que já não vai ter mais onde tirar o sustento. Famílias devastadas, pessoas que morreram, cidades acabadas. A lama chegou até o Oceano Atlântico. Entendeu? Então o impacto é sem tamanho. O impacto é sem tamanho. Fora isso, Elzo, você que tem trabalha nessa questão ambiental, o que mais pode acontecer ainda na sua visão, e fora o que já foi falado aqui? Em termos de impactos ambientais? Isso. Bom, o prejuízo é incalculável. Já é considerado o maior desastre ambiental da história do Brasil. Sim. Que está em andamento ainda, está acontecendo. Não acabou ainda. A lama acabou de chegar no litoral agora, isso, há 2 dias atrás. Está se espalhando, né? A mancha, né, de lama está se espalhando pelo litoral ainda. Quer dizer, o desastre. Não sabe onde vai chegar ainda. Não sabe onde vai chegar e quais as consequências no litoral também, ali no mar, nos manguezais, enfim. O prejuízo é incalculável e não se dá para calcular também quanto tempo que isso pode ser revertido, se é que, né, se pode reverter isso. Acho que não, né? Toda a biodiversidade que se perdeu ali nas águas do Rio Doce. Né? O assoreamento do rio também, né? O assoreamento do rio. Né? Ali se perdeu toda a vida do rio, né? Desde os peixes, a fauna, né, completa, até os pequenos, né, pouca gente, né, enxerga ou tem ciência, mas é a base da cadeia alimentar do rio, a fauna que existe ali no chão do rio, a fauna bentônica, que se chama. Bentônica, são os pequenos animais que servem de alimento para os peixes pequenos, tal, que iniciam ali a cadeia alimentar. Tudo isso está perdido, porque o fundo do rio também foi pavimentado com lama, foi coberto por lama. Então toda essa vida que existe ali também, né, foi eliminada, foi suprimida. E isso é incalculável. E algumas espécies são endêmicas, só existem ali naquele rio, naquela bacia. Isso não se recupera mais. Então é incalculável. Se falar em valor é difícil, falar em tempo é difícil. Hoje veio uma notícia que o governo federal vai entrar com uma ação civil pública na segunda-feira, dia 30, né, propondo a criação de um fundo de 20 bilhões de reais com recursos oriundos das empresas causadoras, né, do desastre, um desastre criminoso que foi, né, da Vale e da Samarco. Eles vão ter que aportar esses recursos nesse fundo, quer dizer, vai se propor ainda isso, né, mas está se estimando, né, um investimento durante, né, um cronograma, aí, um espaço de tempo de 20 bilhões de reais para tentar mitigar os efeitos, né, né, desse desastre, né, toda a destruição, todo o impacto que essa lama causou. Isso é uma ação aí reparadora, mas podia ter sido evitado. Poderia. Né? E o que a gente fica preocupado e decepcionado é que um governo, que a gente sabe a origem que tem, não só o governo federal, mas o governo de Minas também, né, dos quais a gente esperava uma proteção da população contra os desmandos do capital, contra os desmandos dessas grandes empresas. Na verdade, a gente vê que o governo está submisso aos interesses dessas empresas. Porque senão, como permitir que aconteça uma tragédia dessa e que pode acontecer em outros lugares? Porque é uma informação de que existem 663 barragens desse tipo no Brasil. De barragens de rejeitos de mineração. Inclusive tem uma perto da gente aqui na nossa região, em Alumínio. E dessas 663 barragens, 180 são classificadas como de alto risco. Nossa Quer dizer, Senhora. alto risco quer dizer que podem se romper. E a do Fundão, que essa que rompeu lá em Mariana, ela era classificada como de baixo risco. E se rompeu. Então é preocupante, quer dizer, falta fiscalização, falta, né, uma avaliação realmente séria, técnica e o monitoramento. Quer dizer, o governo se omite diante de empresas que estão aí buscando o lucro a qualquer custo, a qualquer risco, né? E se submete aos interesses dessas empresas. Quer dizer, se o governo permite que isso... permite, inclusive, que uma Vale, por exemplo, que é a segunda maior empresa de mineração do mundo, opere aqui no Brasil usando tecnologia obsoleta, usando técnicas de mineração ultrapassadas.
por questão de custo. Essa técnica que eles usam, que acaba formando esses reservatórios de lama, não se usa mais. Não se usa mais fora daqui. Hoje em dia, as modernas técnicas de mineração são a seco. Não produz lama mais. Né? É a seco com uso de filtros. O impacto ambiental é muito menor. O risco para as populações do entorno são menores. Mas aqui no Brasil eles continuam usando essas tecnologias que já são ultrapassadas, né? Causando impactos ambientais, trazendo risco às populações do entorno, desses empreendimentos. Enfim, né? É omissão do governo e é empresas atuando aí, né, em busca do lucro a qualquer custo, a qualquer risco, desrespeitando a vida das pessoas e desrespeitando o meio ambiente. É que o dinheiro que as empresas iam usar para tecnologia foi dado na campanha política do pessoal aí, os 80 milhões aí, entendeu? Sim. E tem que pagar também o dividendo dos acionistas, né? Dos acionistas. Agora os moradores ali de Bento Rodrigues, né? Os moradores ali não tinham, quer dizer, não existia, sequer não existia, né? Ou disseram que existia, mas que estava na gaveta, um plano de contingência que tivesse preparado o pessoal para uma evacuação de emergência. Esse pessoal tinha que estar treinado para isso, né? Tinha que ter situações, né, de simulação para a população ali, porque se aconteceu é porque tinha o risco, né? Não existia sequer um sistema de sirenes, de alarme para avisar a população. Não, ligaram foi ligado para um. Um por um, né? Um por um, um telefone. Um por um. Acho que nem o WhatsApp tinha lá para avisar. Corre que tá vindo. Parece aqueles filmes antigos, não parece? Você correndo e vindo aquele... Não existia uma sirene para, né, dar o alarme para alertar do perigo iminente, para que as pessoas evacuassem ali, né, a região. Porque não foi de uma hora para outra, né? Não foi de uma hora para outra. Faltou o Superman, né? Vim com o raio-x. Acho que o Superman 1 que está lá, a represa estourando, ele vem com o raio. Pelo amor de Deus. Visão de raio-x. Porque só desabrigados ali foram 650 pessoas, né? Então teria que ligar aí para a residência de todas. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Sabe, Elcio, e também o pessoal, eu vi uma manifestação deles lá para não fechar a empresa, porque se fechar não tem emprego. Esse é o outro lado. Você vê é o outro lado da moeda, porque a cidade de Mariana depende da mineração. Depende da mineração. A maior parte da população está empregada nesse setor, no setor de mineração e nessa empresa Samarco, que é a maior da região. Quer dizer, a atividade econômica tem que existir, né? Há necessidade da produção, né, da extração do minério de ferro, mas tem que ser com técnicas, né, corretas e com respeito ao meio ambiente, respeito à vida das pessoas. Aí sim. Mas a cidade tem essa preocupação, né? Agora, como é que fica o emprego das pessoas se essa empresa suspende as suas atividades ali? O negócio é outro problema. O negócio do governo federal fazer agora Bolsa Família tragédia. Bolsa Família / tragédia. Adoram fazer bolsa tudo aí, bolsa tragédia agora. E esse pessoal de Mariana merece, hein? Esse pessoal de Mariana merece. Já que vai multa de não sei quantos bilhões, que não sei, viu? Ajudar tudo, tem que ir para reconstruir, porque para reconstruir também é complicado, né? Tirando as vidas que não tem preço, né? Tirando isso aí, tirando a fauna, tirando a flora, tudo isso que não tem preço, que sinceramente, olha, eu não acredito em nada que eu estou lendo, eu acho que é irreversível. Deu uma enxurrada de lama com rejeitos, né? Rejeitos, né? Rejeitos. Um mar de lama com rejeitos de ferro, de óxido de não sei o quê. Acabou o mar. E com o risco ainda, isso vai ser demonstrado ou não, mas há suspeita, com o risco de metais pesados. Chumbo, mercúrio, cádmio, arsênico. Quer dizer, existe essa suspeita ainda de que possa... Né, essa lama possa conter metais pesados. Com certeza, porque a gente já não acredita mais nos políticos. A verdade é essa, sabe? Lógico que não todos, tem gente boa e tal, mas a gente não acredita em muitas coisas que é dita, né? Que é falado. Eu acho que é irreversível, quer dizer, irreversível que eu digo, 200, 300 anos para a natureza conseguir começar a reverter isso aí. Aonde que vai esse bando esse monte de lama que 500 quilômetros, né? Andou dentro do Rio Doce até chegar no mar. Chegar no litoral do Espírito Santo. E agora no mar não para aquela mancha de lama não para de descer para o Rio de Janeiro. Ele está descendo para o Rio de Janeiro, né? E está subindo também para a Bahia.
o estado da Bahia. Que isso, nunca acaba. A gente imagina que vai estourar uma barragem, né? Que nem o pessoal fala muito, Elza, que se estourar Itupararanga inunda Sorocaba e Votorantim, é verdade? Sim, É até bom falar nisso, porque muitas pessoas acabam, com essa tragédia que aconteceu em Minas Gerais, muitas pessoas estão até levantando essa questão. Mas e a nossa Itupararanga aí, como é que tá? É segura? A gente pode ficar tranquilo? Tem fiscalização? Eu queria só fazer uma comparação, são duas coisas totalmente diferentes. Sim, né? sim. Essas barragens de rejeitos, elas são estruturas diferentes. Basicamente rocha, cascalho, terra, né? Quase que forma um talude ali que vai conter aquela lama. Né? Tá. Agora, Itupararanga é outra situação, é bem diferente. É uma barragem de concreto, é uma barragem construída para suportar um volume muito maior. Muito maior. E é muito mais resistente. E até um dado interessante, nós tivemos acesso e fizemos até uma exposição com essas fotos a centenas de fotos que retratavam a construção de Itupararanga passo a passo. Desde do primeiro tijolo que foi assentado lá, né, até o dia que ela entrou em operação. E nós selecionamos as principais, fizemos uma exposição de fotos. E, inclusive, engenheiros que estiveram visitando essa exposição ficavam impressionados com as técnicas e com a solidez da barragem. Então, eu diria que é uma barragem muito sólida, né? Mesmo porque, como ela foi construída há 100 anos atrás, né, quando os cálculos de engenharia eram até menos precisos do que hoje, então havia necessidade de superdimensionar, né, as obras para ter mais segurança. Entendi. Né? Então, as obras antigas eram mais superdimensionadas em termos de segurança. E a barragem de Itupararanga está lá, resistindo até hoje, né, sólida, muito bem administrada. Tem uma equipe que, inclusive, está, né, baseada ali mesmo, vizinha da barragem, que monitora, que acompanha. Então, com relação a isso, a gente pode ter segurança. Com relação a Itupararanga, a gente tem que se preocupar com a preservação, né, da bacia hidrográfica, dos recursos hídricos e da qualidade da água. Da água, né? Essa que tem que ser a preocupação nossa. Agora, com relação à segurança, esse problema eu digo que não existe, não. Mas hipoteticamente acontecesse uma tragédia, Sim. Sorocaba e Votorantim seria inundado. Só para ter uma ideia, o volume de lama que desceu ali da barragem do Fundão, em Minas Gerais, ainda não se sabe exatamente, né? Fala em 40, 50 milhões, né, de metros cúbicos. Isso. Nesse texto que você leu, quanto fala? Acho que 50 milhões de metros por cúbicos. Por aí, Tá. Que seja 50 milhões de metros cúbicos. Em Itupararanga, nós temos aí reservados de 280 a 300 milhões de metros cúbicos de água. Nossa! Então, é praticamente... Então o negócio... Praticamente de seis vezes mais. Seis vezes mais do que só que lá era lama, né? Mas se tivesse, né? Que eu acho que é uma coisa totalmente improvável, se tivesse, seria uma catástrofe. Uma catástrofe. Então, Votorantim, acho que pelo menos a parte mais baixa aqui, né? Tirando o rio acima e o alto do Parque Bela Vista, o restante... Acho que rodava tudo, né? Será que chega até a Vila Fiore, meu pai mora lá? Não sei. Mas a gente ri, mas essa... Né, eu sei. Não existe. Né? Eu sei. E a empresa é muito bem administrada, muito bem monitorada e muito sólida. Né? Isso a gente acompanha. Mas o pessoal do Dominguinho vai pro pau, viu? Dominguinho, as baixadonas lá, aquelas ruas no Dominguinho, lá, aquelas pirambeiras lá, vai tudo pro pau, viu? O Dominguinho, um abraço. Como eu disse, se não existisse também a represa, o centro de Votorantim, aqui a 31 de março, seria constantemente inundado. Porque... Né? Porque aqui era uma área de várzea, né? Uma área de escape mesmo do rio, né? Nas épocas de cheia, né? Bom, só para terminar finalizar o negócio de Mariana, esses políticos aí, esse pessoal que a gente vê aí, o ano que vem tem eleição, pessoal, vamos ficar esperto, vamos ver o que as pessoas fazem, deixam de fazer, sabe, vingança, tudo isso aí rotula a pessoa que não é legal, sabe? Pessoal, é complicado. Eu acho que gastos exorbitantes, pessoas que gastam muito mais, vamos levar a sério, porque olha, 80 milhões que a empresa deu para gastos de campanha e agora aconteceu uma tragédia dessa, eu acho que vamos pôr a mão na consciência, vamos analisar, né? Vamos analisar, que eu acho que se a gente, lógico que a gente não tem culpa, mas, né? Agora o político que pegou esse dinheiro aí,
você tem um pouquinho aí dessa lama aí, tá na sua cara, viu? Tá na sua cara, viu? E não é um nem dois não, viu? E não é um nem dois. Não precisa ser desse dinheiro, mas de outras empresas, coisas fantasmas, tá? Você faz parte, você tá com o RG, o seu RG tem lama, vamos dizer assim. Só um detalhe, Cássio, com relação a isso. Nos últimos 12 anos, em Minas Gerais, já aconteceram 4 acidentes com barragens. Não nessa proporção, né, que Claro, a gente está presenciando agora. Muito proporções maior, né? menores, mas acidente com barragens que se romperam. 4. Né, e sempre foi abafado. Como era menor, né? Quase nunca se ouviu falar sobre isso, mas sempre aconteceu. Então, quer dizer, o risco, né, sempre existiu. Sempre existiu. Sempre existiu. Não é de agora, do nada, né? Sempre veio a acontecer. Sempre veio e o poder público convive com isso. Tá. O nosso horário está meio exíguo. Eu só vou falar rapidinho aqui, antes do Elzo falar dos 8 anos dele como secretário, papai, eu vou falar rapidinho do nosso senador, o Dilcídio de Amaral, não tem como não falar. Primeiro senador preso na nossa república, o primeiro senador em pleno mandato preso, né? O partido dele, que é o Partido dos Trabalhadores, já disse que não tem nada a ver com isso, né? Complicado, mas eu não vou entrar no mérito, porque a pessoa presa, para mim, quem é preso, eu acho que, né? Ainda mais da forma que foi, não tem nenhum tipo não merece o nosso respeito, né? Mas eu vou falar os vereadores que votaram para revogar a prisão dele, isso é, para que ele saísse da cadeia. Os senadores, no caso, né? Porque o Senado, como é uma instituição legislativa, é um dos 3 poderes também, né? Então eles votaram lá, lógico que a maioria votou para que continuasse preso, né? Mesmo estando com a pulga atrás da orelha, que tem bastante gente, que não é só senador não, mas eu vou falar o nome dos senadores e o partido, os 13 que votaram para que ele saísse da cadeia, porque ele é um coitadinho. Ângela Portela, do PT do estado de Roraima. Donizete Nogueira, do PT de Tocantins. Fernando Collor, do PTB de Alagoas. Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Humberto Costa, do PT de Pernambuco. João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão. Jorge Viana, do PT do Acre. José Pimentel, do PT do Ceará. Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. Paulo Rocha, do PT do Pará. Regina Souza, do PT do Piauí. Roberto Rocha, do PSB do Maranhão. E o Teumário Mota, do PDT de Roraima. Então, tirando o PT aqui, que é a maioria do mesmo partido que tentou revogar a prisão do seu par, né? Do seu senador par, temos aqui o PMDB, temos o PTB, temos o PSB e temos o PDT. Vamos marcar, vamos analisar certinho isso aí, pessoal, porque tá demais. Elzo, dos 8 anos que você foi secretário de Meio Ambiente aqui na cidade, um pouquinho o pessoal de casa, os trabalhos que foi desenvolvido, tudo que foi feito lá na secretaria. Sim, eu tive aí a honra e o privilégio Sim. de atuar na Secretaria de Meio Ambiente do município de Votorantim, da minha cidade, durante 8 anos. Né? E foi um trabalho pioneiro. Nós implantamos a Secretaria de Meio Ambiente, não existia, né? O município não tinha essa estrutura ambiental na sua administração. Então, a primeira missão nossa, né, nessa função foi a implantação da Secretaria de Meio Ambiente, tá? De toda a estrutura ambiental da administração do município. E a gente começou foi um trabalho pioneiro, a gente começou praticamente do zero. Né? A Secretaria foi criada através de uma reivindicação, né, de setores da sociedade. O prefeito na época, o prefeito Jair Cassola, que teve uma grande sensibilidade para a área ambiental. Deixa só um adendo, só um adendozinho para você não coisar. Deixa um abraço para a dona Lourdes Cassola, fiquei sabendo que ela é minha fã, dona Lourdes Cassola. Deixa um abraço para a Lourdes, só para a Lourdes, para o Jair e para o resto lá, afiar, pô. Pode continuar. Então, a Secretaria foi criada em 2005, né, e a gente teve que, né, começar praticamente do zero a criar, né, uma política pública de meio ambiente, a ter um planejamento ambiental. Também houve também a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que permite a participação da sociedade, né, nas políticas públicas para a área ambiental. Enfim, e as ações que a gente foi desenvolvendo. Isso tudo com dificuldade de orçamento. Né?
porque não é a Votorantim só, não, porque isso você vê, pegar Ministério do Meio Ambiente, secretarias estaduais de meio ambiente, municipais, não existe nenhuma, né, nenhum órgão de gestão ambiental na administração pública que tenha mais do que 1% do orçamento. Tá? E a gente sempre teve essa dificuldade também com o orçamento que existe até hoje. Mas mesmo assim, nós conseguimos fazer em Votorantim o plantio, né, o reflorestamento, com plantio de 30 mil árvores. Quer dizer, 30 mil árvores que a gente fala que deu pegamento, né? Mas na verdade o plantio, com a manutenção, reposição de perdas, o plantio foi mais de 45 mil árvores na cidade. Isso em reflorestamento. Na área urbana, em arborização via área urbana, foram mais de 5 mil árvores plantadas nas ruas da cidade. Tá? Implantamos o Programa Municipal de Educação Ambiental, né? E mais uma série de atividades que foram sendo desenvolvidas, né, que dotaram aí o município, né, de uma política efetiva, né, de uma política pública efetiva de meio ambiente. Com isso, né, ressaltando novamente, né, praticamente sem recursos, buscando recursos fora, né, junto ao governo estadual, federal, e a gente conseguiu até ter esse trabalho reconhecido no ano de 2008, 2009, que a gente foi aí agraciar, né, Votorantim, né, recebeu aí o certificado de município verde do governo do estado de São Paulo. Quer dizer, houve um reconhecimento de que haviam ações ambientais, que havia planejamento ambiental com resultados, né. Isso, né, se transformou aí, né, nesse reconhecimento, né, representado pelo certificado do município verde. Fomos 2 vezes agraciados, né, com esse certificado. E que a cidade depois continua, né, recebendo por conta de toda a estrutura que já existe aí. Votorantim é privilegiado na área ambiental, né? Na área de saneamento, tem tratamento de esgoto, distribuição de água tratada para praticamente 100% da população, coleta de lixo com aterro sanitário adequado, drenagem urbana dentro da cidade está em ordem. Então, a parte de saneamento da cidade a cidade é privilegiada, Votorantim tem recursos hídricos, né? E essa política ambiental, né, que se iniciou no trabalho aí pioneiro, né, no governo do Jair Cassola, né, lá no ano de 2005, né, foi deixando, né, sua herança aí até os dias de hoje. Maravilha, maravilha. Grande trabalho do Elson. Elson, confesso que do pessoal que a gente vem conhecendo, uma pessoa especial, a gente vê que tem políticas públicas, que fez parte, que tem ideias, tem ideais, tem projetos. É isso aí, Elson. Parabenizar você por todo esse trabalho, dizer que aqui nós, do ponto de vista, estamos sempre à disposição, sabe, você, o seu pessoal, e qualquer dia que for ter um tour lá pela represa de Tupararanga, me chama que eu vou. Está convidado. Convidado. Bom, deixa eu deixar uns abracinhos para encerrar, que já lá temos que encerrar, o pessoal tá bravo lá. Lindinalva do Jardim Paulista, deixa um abraço para o Classos e parabeniza ao convidado, oferece ao Labrego Diamantino e ao Tomás Martins. Lindinalva, grande abraço. O primo Dominguinho, deixa um abraço para o Classos, para o convidado, para o Saldanha e para o Meriton Kermes. Primo, grande abraço para você. A Clara Inês do Serrano, deixa um abraço para o Elzo, para o Classos e para a Nicole. Classos, um abração, fique com Deus. A Valéria Mariano, lá do Rio Acima, deixa um abraço para todos. Valéria, um abração no seu coração para você, família, filha, para o seu filho aí. A Madalena Brusarosco da Vila Vasque, deixa um abraço para o Classos. Madalena, um abração para você, para o seu esposo e para todo mundo aí. Para o Marcelo, para o Jucão, que está lá com o joelho lá tudo esculhambado. Lá, Jucão, também, 130 quilos também, estoura o joelho, né, filho? Abração. Dr. Claudinei Fernando, lá do Vossoroca, deixa um abraço para o Classos e para o Ezo. Claudinei, um abração para você. O Dorival Antônio, marido da Marilene Nilman, do Paraíso, deixa um abraço a todos. Dorival, um abração para você também. O Paulo Soares, lá do Dominguinho. Paulão, um abraço. Antônio Rocha, do Vossoroca, deixa um abraço para o Classos. Antônio, um abração. Sebastião Cândido, do Bela Vista. Sebastião, um abraço para você também. Otávio Soares, lá da Vila Galha. Antônio, um abração. Dr. Jorge Tadeu, grande abraço. Seu Bento, Dona Lia, lá da Vila do Jataí, abração para vocês também. O Cássio Souza, do Dominguinho. O Cleto do Archila, um abraço a todos. Viu? Tá todo mundo participando do sorteio, viu? Então, não esqueça. Curtam a página do programa, liguem para mim, fiquem à vontade, que dia 18 a gente vai sortear uma sanduicheira especial, presente de final do ano para todo mundo aí. Elzo, quero agradecer a sua presença mais uma vez, um abraço, obrigado e a gente está à disposição. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com esse espaço disponível para a gente estar discutindo questões ambientais, que
Podia ter 2, 3 horas de duração até esse programa, porque acho que é pouco tempo para a gente falar, né? Tanta coisa, né? Tamanha a importância do tema. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Maravilha, maravilha. Pessoal, eu quero deixar um abração especial no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Mais um final de semana. Amanhã, 12h30, nós estaremos aqui na reprise, aqui no Canal 10. Sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, estará passando esse programa. Quero deixar um abraço especial para todo mundo de Sorocaba. E podem ligar também, me adicionar no Face Sorocaba, que está valendo aí o sorteio da sanduicheira. Valeu, pessoal. Um abração a todos e fiquem com Deus. Até semana que vem.